E você tem alguma ideia do que seja o fascismo? Eu finjo ter paciência. Bom, a gente está no meio de uma pandemia, um governo federal que pouco se importa com algo além da própria imagem e do próprio bolso. E o presidente faz passeio com motos aquáticas, blefa um falso churrasco, fala no meio de uma entrevista aí daí que morreram mais de 10 mil pessoas. Com tudo isso que se lê, com tudo isso que se ouve, a gente está escutando muito que o Brasil está se tornando um Estado fascista. A palavra fascismo está muito em voga atualmente. Mas você sabe exatamente o que é o fascismo, o que é um Estado fascista? Eu te explico. O fascismo ela é uma ideologia política autoritária e ultranacionalista. Ela fica no espectro da direita política, ela é da extrema direita. É importante dizer que não sou eu quem digo isso não é ideia minha, isso são estudos, isso é uma ciência. O fascismo, ele não prega a liberdade, ele não prega a igualdade. O poder, a mentira, o patriarcado e a lealdade absoluta aos seus líderes são algumas das muitas características desse tipo de política. Bom, um dos pilares é a distorção da realidade e a propagação abusiva de mentiras. Eles precisam desestabilizar e desconectar as pessoas do que é real, para que essas pessoas acreditem que somente o fascismo é a verdade e que tudo que ele diz é absolutamente real e inquestionável, sendo o próprio fascismo, ou seja, sendo ele mesmo, mais forte do que a própria realidade, seja ela qual realidade for. Por exemplo, o presidente dizendo que o coronavírus é só uma gripezinha e daí que ela matou mais de 10 mil pessoas, ele não pode fazer nada. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Outra arma amplamente utilizada pelo fascismo são as teorias da conspiração. A desconexão com a realidade, como eu falei, ela é uma arma forte do fascismo e ela encontra um terreno fértil nas mentes que pouco ou nada se preocupam com a verdade. Então essas pessoas tomam para si teorias como verdade absolutas, por mais sem pé nem cabeça que elas possam ser. Inacreditáveis 49 milhões de pessoas acreditaram que o Fernando Haddad distribuiu o kit gay enquanto ele era ministro da Educação do governo do PT. Isso são dados, isso foi o dado pesquisado. Então, teoria da conspiração, distúrbio da realidade. Olá, sou Jair Bolsonaro e o tema de hoje é educação. Agora, e hoje em dia, o que consta o currículo escolar? Lógico, para eu poder explanar sobre isso aqui, eu vou tirar minha filha desse ambiente. Que esse ambiente que eu vou mostrar para vocês agora é o que se encontra em especial nas bibliotecas públicas do Brasil. Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay na escola. Existe no fascismo também um culto absolutamente surreal a um passado que é idealizado normalmente a uma figura central. E a figura central desse tipo de regime, do fascismo, ele promete levar o povo a um passado de glórias e poder que, na verdade, nem sequer existiu. É o povo indo para as ruas pedir fechamento de Congresso, volta da ditadura militar, reinstauração do AI-5 e ignorando milhares de mortes trazidas pelos militares criminosos. É Regina Duarte cantando música da seleção enquanto finge que matar centenas de milhares de pessoas é absolutamente normal. Gente morre todo dia, segundo ela. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. A propaganda ela é um outro pilar fundamental nesse regime de extrema-direita. Tá? Eles tendem a inverter a realidade. Se a notícia não vem diretamente da fonte que eles querem, então elas são falsas. É o presidente que solta uma notícia
depois ele volta atrás para chamar a mídia de mentirosa. Ou então quando ele manda uma jornalista calar a boca porque ele não quer discutir assuntos que como ele, como presidente, deveria discutir. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada! E é claro que a burrice e o anti-intelectualismo não poderiam ficar de fora como lá de um regime de extrema-direita. O Hitler, ele uma vez falou que você precisa que a propaganda tenha apelo aos menos educados. É um grupo de manifestantes que ficou revoltado porque a Catedral de Brasília estava rosa, em alusão ao mês que falava sobre câncer de mama, e eles achando que a igreja estava pintada de vermelho, e a igreja tinha que estar pintada de verde e amarelo, porque isso era um absurdo. Ou então a mulher que confundiu a bandeira do Japão com a bandeira comunista. Ou pior ainda, achar que em algum momento da história o Brasil foi comunista. Não foi. O Brasil nunca nem esteve perto de ser comunista. Essa merda vermelha não nos representa! Bota verde e amarelo, pô! A hierarquia ela é um ponto fundamental do fascismo, para a manutenção do fascismo. As tradições desses mandatários elas devem ser seguidas à risca e sem questionamentos. E não importa o quão bizarra ou sem sentido pareça esse tipo de coisa. As minorias sequer são cogitadas ou pensadas nesse tipo de regime. É o presidente falando que a minoria tem que se adaptar ou morrer porque o Brasil é um país cristão e por aí vai. Ou é quando um pai fala que prefere ter um filho ladrão ou um filho gay. Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! A vitimização, por incrível que pareça, também é uma face desse tipo de regime. Eles se colocam como vítimas, perseguidas, coitadas. É o homem que se diz perseguido pelo feminismo, especialmente o feminismo radical. É o branco que acha que o negro é um perseguidor implacável. São os alemães que se achavam perseguidos pelos judeus. Ou então é o presidente instalando nos seus seguidores o medo de uma ditadura gay. Ou dizendo que a gente teve 14 anos de ditadura petista, ignorando completamente que o PT chegou ao poder por vias democráticas, goste você ou não desse tipo de governo, ou desse partido. Não é isso que está sendo discutido aqui. Pedi pro assessor meu, dá uma corrida ali no bar, compra um sanduíche de mortadela que eu vou jogar pela janela. E você vai correr atrás. Parem de querer viver essa minoria nas tetas de quem trabalha. Que não é teta do governo, não. O distanciamento da realidade acaba sendo uma consequência natural e também um fator do regime do fascismo. A razão ela não tem lugar nesse tipo de regime. Só as teorias da conspiração, especialmente as que envolvem os líderes e os que envolvem as classes dominantes. São os filhos do Bolsonaro achando que a Polícia Federal existe apenas e somente para persegui-los, enquanto os mesmos filhos batiam palma para a mesma Polícia Federal quando ela, aspas, perseguia o PT e quando ela indiciava o Lula pela questão do triplex do Guarujá. A criminalização das dissidências acaba sendo um ato também fundamental no fascismo. Se você é contra eles, então você é um criminoso. Uma ameaça à segurança nacional. O princípio de lei e de ordem é altamente distorcido para que a lei e a ordem seja o que eles querem que seja. É o Bolsonaro homenageando o Ustra na votação do impeachment da Dilma, porque ele achava que o Ustra não era um herói nacional, enquanto ela era uma ditadora criminosa. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então é claro que isso leva a uma profunda tensão sexual. Os LGBTs e outros grupos minoritários passam a ser vistos como uma ameaça, como uma aberração. Os gays são amplamente associados a estupradores e as lésbicas são vistas como ameaças para mulheres e meninas. Então é óbvio que isso gera um medo constante e uma constante tensão nessa sociedade. O presidente fala que prefere ter um filho ladrão do que ter um filho gay, ou que ele não discute promiscuidade com a Preta Gil.
Entendeu? A Miriam Rios já falou uma vez que ela jamais contrataria uma lésbica para cuidar da filha dela, porque ela tinha medo do que essa lésbica poderia fazer com a filha dela, insinuando que toda lésbica é pedófila. Então, acaba que os fascistas eles implantam nos seus seguidores a ideia de que os seus valores são superiores aos valores de seus dissidentes ou de seus adversários. Isso, na mente deles, é uma justificativa mais do que suficiente para iniciar uma perseguição a minorias e aos dissidentes. Qualquer pessoa que faz uma crítica ao bolsonarismo vira um alvo do seu gabinete do ódio. Já aconteceu com Felipe Neto, já aconteceu com Henri Bugalho, já aconteceu com Glenn Greenwald, com Intercept. Todos eles viraram alvo de perseguição da extrema-direita, do Olavo de Carvalho, do Bernardo Kister. Até o Papa já virou alvo da perseguição da extrema-direita, do fascismo. E a última face, a mais perversa face desse regime, é a de mostrar que todos os opositores do regime são preguiçosos ou são vagabundos. Se eles fossem trabalhadores, eles não estariam se opondo ao fascismo. Vamos lembrar que na entrada de Auschwitz tinha uma frase escrita: "O trabalho liberta". Essa mesma frase foi usada pela Secretaria de Comunicação da Presidência em uma mensagem contra a imprensa, que, na visão distorcida dessa gente, está indo contra o que eles entendem como salvar a pátria do comunismo petista. Então, sim, em pleno ano de 2020, a gente enfrentando uma pandemia mundial, a gente ainda tem que lidar com o fascismo do Bolsonaro, que está se aproveitando disso tudo para se perpetuar no poder. A máquina bolsonarista está a todo vapor contra quem não quer o fascismo tupiniquim. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino para você saber sempre que sair vídeo novo e comenta aqui embaixo se você sabia, se você tinha alguma ideia de que isso tudo era fascismo e do quão entranhado ele estava na política brasileira. Tá bom? Um beijo, até a próxima, porque eu fui.